Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós estamos aqui na casa do Senhor nosso Deus e espero no Espírito Santo que Ele possa iluminar-nos os olhos do nosso entendimento, que Ele venha falar ao seu coração de uma forma simples e descomplicada, não só a você, mas a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, coloque a mão no teu coração e diga: querido Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do meu entendimento e fala conosco, Pai, que a tua palavra seja bem simples e descomplicada, mas divinamente inspirada e proveitosa, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, que a tua palavra vá e fale ao nosso coração nesta noite. Repreende, ó Deus, toda a obra do inferno, principado e potestade, desde já, em nome de Jesus. E aplauda Jesus então. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? O bem da verdade é que tem pessoas que chegam a dar cabo à própria vida por não saber o que fazer, por não saber lidar com determinadas situações, circunstâncias, adversidades da vida. Tem outros que entram em depressão, porque também da mesma forma, por não saber o que fazer com o que estão passando, com o que estão atravessando. Outros preferem jogar tudo para cima, outros entram em desespero, outros, na verdade, infelizmente, chegam ao ponto de até chegar a pedir a conta do emprego por não saber o que fazer. Em outras palavras, por não saber lidar com o momento, com a situação, com a circunstância, com a adversidade das lutas que estão atravessando. Outros rompem casamentos. Outros, na verdade, infelizmente, chegam até mesmo a pensar que não foram esses escolhidos até mesmo para servir a Deus. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Aqui em Provérbios, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada nos diz, a partir do versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é a metade do meu, do teu, do nosso coração. Esse coração aqui citado na Bíblia não é o órgão que bombeia o sangue. É o centro dos pensamentos que determinam sentimentos, que determinam emoções, que determinam comportamentos, atitudes e ações, que trazem consigo os seus resultados. Este coração que você está vendo aqui, o qual o Senhor nos pede que verdadeiramente confiemos nele, não é o órgão que todos nós possuímos, que todos nós temos. Não. Este coração aqui, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, é justamente o centro dos meus, dos teus, dos nossos pensamentos. E quando nós não fazemos de verdade, como Ele nos pede, nós não vamos saber o que fazer diante de determinadas situações, diante de determinadas circunstâncias da vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E não te estribes, quer dizer, não passe a mão pelos pés. É o que ele quer dizer aqui. Em outras palavras, não faça de hipótese, circunstância alguma, qualquer coisa que lá que seja o que for, se você não está sabendo o que fazer diante da situação em que você esteja passando. Veja que a Bíblia Sagrada diz aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Diga: eu preciso confiar em Deus de todo o meu coração.
É a primeira coisa que você precisa fazer: confiar no Senhor de todo o teu coração. A segunda coisa, diga: eu preciso ter o cuidado de não passar a mão pelos pés em meu próprio entendimento. Uma das áreas mais difíceis de Deus lidar não é com a parte de fora do eu, é a parte de dentro do eu. A parte mais difícil de Deus lidar comigo, lidar contigo, lidar conosco, não é a parte de fora, é a parte de dentro. É o egocentrismo, é o eu, o centro de todas as coisas. É o eu sei, é o eu sei, é o eu sei, é o eu sei, é o eu sei. E por conta disso, muitas vezes, por não sabermos o que fazer diante de determinadas circunstâncias, situações, simplesmente acabamos passando a mão pelos pés. Quando não temos a tendência de piorarmos cada vez mais o problema, ou quando não, simplesmente o colocamos por debaixo do tapete, como se ele tivesse sido resolvido. E é sobre isso que, em nome de Jesus, eu quero que nesta noite o Espírito Santo possa falar o nosso coração sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer. No versículo de número 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em outras palavras, veja que nós precisamos reconhecê-lo em todos os meus, os teus, os nossos caminhos. Não é o caminhar simplesmente passar uma perna pela outra, não. É, na verdade, em todas as áreas da minha, da tua, da nossa vida. Reconhece-o no trabalho, que sem ele nada você pode fazer. Reconheça-o na tua saúde, que sem ele nada você pode fazer. Reconheça-o no teu casamento, que sem ele nada você pode fazer. Reconheça-o na tua vida financeira, que sem ele nada você pode fazer. Reconheça-o na administração sua financeira, que sem ele você nada pode fazer. Reconheça-o nas suas vendas, que sem ele nada você pode fazer. Reconheça-o na educação dos seus filhos, no seu casamento, no seu matrimônio, com seu esposo, com sua esposa. Reconheçam em todos os teus caminhos, quer dizer, em todas as áreas da sua vida, que sem ele nada você pode fazer. Esse reconhece em todos os seus caminhos, quer dizer, reconhece-o em todas as áreas da sua vida. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós só iremos ficarmos sem saber o que fazer em alguma área da nossa vida se nós não o reconhecermos em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. E aí ele continua: reconheço em todos os teus caminhos, e ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Preste atenção: endireitará as tuas veredas. Essas veredas não estão à minha frente, não estão à sua frente simplesmente. Essas veredas tortuosas foram as atitudes e os comportamentos que nós tivemos no passado, que infelizmente determinou o nosso presente, e que, se não mudarmos em atitude e comportamento, pode comprometer o nosso futuro. Você já deve ter ouvido falar de uma mulher em que a Bíblia diz que ela foi até o profeta Eliseu. Ela estava triste, abatida, completamente, totalmente, inteiramente perdida. Ela aproxima-se do profeta e diz: o meu marido morreu. Porém, bem sabes o Senhor que ele temia ao Senhor e a ele o servia. Mas veio os credores na minha casa e querem levar os meus 2 filhos para que lhes sejam escravos. Tudo por conta da má administração financeira de seu esposo. Enquanto vida, seu esposo não soube lidar com a vida financeira. Consequentemente, infelizmente, o seu futuro ficou totalmente tortuoso. Uma vez que ela falou ao profeta, a Bíblia diz que o profeta lhe orientou o que ela precisaria fazer para que então seus caminhos fossem direitados.
A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o Senhor nosso Deus, Ele tem a endireitar os meus, os teus, os nossos caminhos, porque os meus, os teus, os nossos problemas, infelizmente, ou fomos nós mesmos que o criamos, ou demos a outro a oportunidade de criá-lo para nós. E muitas vezes não sabemos o que fazer diante de determinados problemas. Por isso nos perdemos, por isso nos entristecemos, por isso nos abatemos, por isso nos desmotivamos, por isso nos desencorajamos, por isso simplesmente perdemos o que para mim e para você era uma das coisas mais importantes, o foco. Veja que a Bíblia diz: reconheço em todos os teus caminhos, em todas as áreas da tua vida, e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7: não seja sábio aos teus próprios olhos. Diga para o irmão que está do seu lado: não seja sábio aos teus próprios olhos. O que ele quer dizer é o seguinte: ei, tenha cuidado com o egocentrismo. Tenha cuidado de que eu sei muito bem. Quer dizer, eu já tenho experiência. Tenha muito cuidado com isto. E você vai ver daqui a pouco o porquê de termos o cuidado com esse egocentrismo, com esse centralizar-se em si e acreditar e achar que sabe muito bem como lidar com todas as áreas da vida. E muitas vezes, por conta disso, você acaba passando a mão pelos pés. Olha o que a Bíblia diz: não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Em outras palavras, o evita, o mantém-se o mais distante que você puder. Quando você vai no livro de Salmos, capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada nos diz que havemos de termos o cuidado de não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Quando você vai no livro de Provérbios e Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz que as más companhias corrompem o bom costume. Quando você vai no livro de Amós, a Bíblia diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Veja, aparta-te do mal. Há um versículo que a Bíblia Sagrada diz: aparta-te do mal e te sobrevirá o bem. Veja que Deus nos pede que verdadeiramente confiemos a Ele, o meu, teu, nosso coração, para que Ele possa endireitar a minha, a tua, as nossas veredas, a minha, a tua, a nossa vida, em todas as áreas, seja ela como for. Todos nós sabemos que de princípio, nenhum de nós nos achegamos a Deus porque amamos a Deus, porque somos apaixonados por Deus. Nem eu e nenhum de vocês, por algum motivo, ou por uma necessidade, melhor dizendo, nos achegamos até a Deus. Mas louvado seja o nome. Chegamos a Deus, Ele não nos despede de mãos vazias. Pelo contrário, talvez você, uma certa vez, não sei quantos tempos atrás, você chegou-se até a Deus por conta de uma porta de emprego. Talvez por causa de uma situação em relação à saúde. Talvez por conta do casamento, talvez por conta de alguma área. Você veio até a Deus em busca de ajuda. E quando você aproximou-se do Senhor, Deus mostrou para você o Senhor. Você foi cativado por este amor. E glória a Deus que você abriu o seu coração. E você está aqui hoje em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus por isso. Quem nunca chegou naquela fase da vida em que não sabe o que fazer? Quem nunca chegou em uma fase da vida que se encontrou-se perdido? E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei se você já chegou nessa fase da sua vida. Eu posso falar de mim, sim. Eu já cheguei em uma fase da minha vida em que eu tenho que colocar a mão na cabeça como um ato de desespero e dizer: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Talvez você chegou a um ponto, uma situação como um diagnóstico de um médico. Você olhou para o diagnóstico e disse lá no seu coração: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer?
diante de uma situação em que você se viu limitado, até mesmo para tentar como fazer para resolver. Quem nunca chegou a uma situação como esta, no relacionamento? Meu Deus, o que eu vou fazer para restaurar o meu relacionamento? Me ensina como lidar com meu marido, me ensina como lidar com a minha esposa, me ensina a lidar com meu namorado, me ensina a lidar com a minha namorada, me ensina a lidar com meu noivo, me ensina a lidar com a minha noiva, num relacionamento. E às vezes, por não sabermos lidarmos nesta área, isso não envolve experiência, isso não envolve cabelo branco, por não sabermos lidarmos nesta área, tentamos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, e acabamos nos prejudicando. No relacionamento, nas finanças, que nunca se viu uma situação por não saber o que fazer, diante de uma dívida, diante de uma ameaça financeira, muitos na verdade chegam até dar cabo à própria vida. É impressionante que você vê pessoas em estado de câncer terminal. Você nunca vai pegar as páginas de um jornal, vai estar lá escrito: fulano dos Anzóis Pereira, em um estado terminal de câncer, se suicidou. Eu tenho certeza que você nunca leu isto, mas você já deve ter ouvido falar que o fulano dos Anzóis Pereira se lançou-se debaixo de um trem, se enforcou, se suicidou, deu cabo à própria vida. E lá você leu: por conta de uma dívida, porque não soube o que fazer, não soube lidar com aquela situação, não soube lidar com aquela circunstância na vida financeira. Quantos em momento de aperreio, de agonia, por não saber o que fazer, não saiu logo pegando tudo que tinha e vendendo a troco de nada, esquecendo do que está escrito no livro de Provérbios: virá o comprador, comprará e sairá dizendo: comprei por bom preço. E tem tradução que diz: comprei por baixo preço. Nas finanças, na família, quem na verdade não chegou à situação de não saber como lidar com os filhos, de não saber como lidar mesmo com a própria família, não só a família dentro da sua própria casa, mas a sua família como a sua parentela. Quantos na verdade não acreditam que a melhor coisa que tem é romper laços? Quantos na verdade a melhor coisa aparenta ser, já sei, como nos dias de hoje, vou bloquear. Pronto, é isso que eu vou fazer, eu vou bloquear. A partir de hoje não quero mais conversa, não quero mais saber. Pronto, eu vou bloquear, vou evitar. Meninos, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu não quero mais saber. Mas por conta de quê? Por não saber o que fazer ou como fazer para lidar com seus próprios familiares, com a sua própria parentela. É eles lá e eu aqui. A questão aí envolve muitas coisas, como primeiro, como eles haverão de crer se não há quem pregue? Você é a única pessoa que Deus pode usar nesse exato momento, em meio aos seus parentes, em meio aos familiares, para que se possa ser pregada a palavra de Deus. Segundo, como eles crerão? Ora, se eles não ouvirem, se não houver lá quem venha pregar a palavra de Deus, como eles haverão de crer? Terceiro, quem lhes será como testemunha de quem era e deixou de ser? É importante você entender que muitas vezes, por não sabermos o que fazer em determinadas situações, nós infelizmente corremos o sério risco de agirmos por conta própria. E por conta disso, ao invés de resolvermos o problema, só cada vez mais o pioramos. Cada vez mais o pioramos. Ou na vida como um todo, em toda e qualquer área da vida. Se não sabemos o que fazer e como fazer, certamente corremos um risco de fazermos de forma errada. Se não soubermos o que fazer e como fazer, corremos o risco de fazermos de forma errada. A Bíblia Sagrada diz que a ira do tolo é destruir tudo o que faz.
Pessoas por não saber como lidar com determinados temperamentos, com determinadas naturezas, simplesmente se irritam, simplesmente tomam atitudes em momento de ira e jogam tudo para cima. E a Bíblia Sagrada diz: ireis, mas não pequeis. Por não saber lidar com aquela situação, por não saber lidar com aquela circunstância, agem por conta própria e infelizmente, conforme a Bíblia diz, se estribam em seu próprio entendimento. O que não devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Antes de aprendermos sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer, nós vamos aprender sobre o que não devemos fazer quando não soubermos o que fazer. Primeiro, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não se isole. Não se isole. Você deve lembrar de um homem chamado Elias. A Bíblia diz que Elias foi ameaçado. Jezabel lhe disse de forma bem clara que o atravessaria com a espada. Elias foi tomado de um medo tamanho que ele já se viu morto no outro dia. A Bíblia diz que ele tinha consigo um companheiro chamado nada mais nada menos do que Eliseu. A Bíblia diz que ele então o pegou e o deixou em um determinado lugar, e está na Bíblia, e seguiu a só a sua caminhada. Seguiu a só a sua caminhada. Por ele não saber o que fazer diante da situação em que ele estava passando, ele achou melhor, que a melhor coisa que ele tinha que fazer era se isolar. Consequentemente, a Bíblia diz que ele ficou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e a Bíblia diz que no seu ânimo, está escrito, e em seu estado de ânimo, pediu para si mesmo a morte. Porque é isso que o problema tenta a mim, a você, a nós nos causar. Tenta nos isolar. Tenta em tudo fazer com que fiquemos no cantinho da parede, dentro de um quarto enfurnado, com as luzes apagadas, por não sabermos o que fazer, ou como devemos fazer, diante de determinada situação. Primeiro conselho que o Espírito Santo está lhe dando nesta noite: se você não está sabendo o que fazer, ou como fazer, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação às suas finanças, eu lhe digo em nome de Jesus, não se isole. Não se isole. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo 1: busca o seu próprio interesse, aquele que se isola, aquele que se separa, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Vou repetir, o nosso Deus nos diz, Provérbios 18, 1, a Bíblia Sagrada diz que está escrito que insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se separa, aquele que se isola. Primeiro conselho que Deus lhe dá nesta noite: não se isole. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não se isole. Não se isole. Se você não está sabendo lidar com este momento que você está passando, se você não está sabendo lidar com esse momento que você está atravessando, receba essa palavra em nome de Jesus. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se isole. O diabo pode vir na sua mente e querer colocar nos seus pensamentos que você estará incomodando, que fulano já tem seus problemas para lidar e não vou levar os meus de forma alguma. Você, sem perceber, por não saber lidar com a situação, você acaba que aos poucos se isolando, se sucumbindo, se entristecendo, se abatendo, se desmotivando, se desencorajando, e quando você menos percebe, já era. Segundo conselho: não se alimente do seu próprio problema. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: não se alimente do seu próprio problema. Cuidado, de repente você não está percebendo que o inimigo, o diabo, está te alimentando da desesperança. Preste atenção, olhe para cá em nome de Jesus.
Não é errado buscarmos conhecimento, não é errado, mas temos que termos o cuidado, que tipo de conhecimento estamos buscando. Se ele vai me projetar, se ele vai me colocar para cima, ou se ele vai me derrubar. O segundo conselho que o Espírito Santo lhe dá hoje é de forma atual, porque o Senhor tem visto que sem você saber, sem você perceber, você está se alimentando do seu problema e não percebe. Repito, não é errado buscar conhecimento. Você pode sim buscar conhecimento, mas desde que este venha te colocar para cima e não te colocar para baixo. Você está com a dorzinha no dedo mindinho, e aquilo então te leva aí até as pesquisas. Você coloca o que pode ser uma dor no dedo mindinho. Você escreve e aparece várias coisas. E lá está escrito, bem, representa uma pessoa que está prestes a ter um ataque no coração. Aí você já começa, ai Jesus, por isso que eu vinha sentindo umas pontadas. Ai meu Deus, o que significa uma pessoa com um dedinho doendo e agora já chegou no coração. Aí está lá escrito, tem poucos dias de vida na terra. Ai meu Deus, por isso que eu estou com aquele pressentimento. Ai Jesus, me ajuda. Quando você menos perceber, já era. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele, você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Pessoas que elas têm esse costume, pessoas por não saber o que fazer diante da situação que estão passando, elas sem perceberem, infelizmente, se alimentam do seu próprio problema. Cuidado com isto, muito cuidado com isto. O Espírito Santo não está lhe dizendo que é errado buscar conhecimento, mas você precisa se resguardar. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, mas Deus também nos pede que os nossos ouvidos sejam como o nosso paladar, que prova os alimentos. É impressionante que quando você está passando por uma situação, o diabo é repetitivo. Se ligue, acorde, abra dos seus olhos. Quando uma pessoa está passando por uma situação, o inimigo ele vem para nos alimentarmos daquilo. Ele usa pessoas trazendo informações, mesmo que elas não saibam, na mesma área em que estamos sofrendo, na mesma área em que estamos passando por um problema. E muitas vezes você acredita que é Deus usando aquela pessoa, é Deus trazendo até você informações, e na maioria das vezes não é assim. É fácil sabermos quando vem de Deus. Quando vem de Deus, nós somos fortalecidos pelo que Deus fala. Quando vem de Deus, nós somos colocados de pé. Mas quando não vem de Deus, nós ficamos com a interrogação, nos entristecemos, nos abatemos, e o pior, ficamos cheios total de medo. Ficamos cheios de medo. O receio bate no nosso coração, que você começa a não ter mais sono, não consegue mais dormir, fica como Jó. Você agora é exatamente como Jó. O que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Nunca estive sossegado e nunca dormi durante as noites. Olha que coisa terrível. Então, segundo conselho, não se alimente do seu próprio problema. Não faça isso. Terceiro, devemos evitar pessoas mal-humoradas e amargas, que já tiveram derrotas na mesma área em que buscamos vitória. Vigie em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que pessoas de coração amargo, até as palavras são fel. Pessoas de coração amargo, até as suas palavras são fel. Vigie com isto em nome de Jesus. Procure vigiar, porque às vezes você, no intuito de ver se consegue resolver o problema, você às vezes sem perceber, se aproxima de pessoas que na mesma área em que você está lutando, na mesma área em que você está combatendo um bom combate, na mesma área em que você está sofrendo, você acaba aqui buscando conselho em pessoas em que na mesma área em que você está passando por essa situação, nunca obtiveram vitória, nunca obtiveram sucesso, nunca viram saída, e sem você perceber,
você começa a ser aconselhados pelos tais, e sem perceber, você começa então a se tornar-se pior do que aquela pessoa. Não se aproxime de pessoas mal-humoradas. Pastor, a pergunta é: e quando nós estamos ao lado dele 24 horas, ao lado dela 24 horas, porque é o marido, porque é a esposa, é os próprios pais, quando nós estamos em meio a essas pessoas, é como a Bíblia já disse: guarde o seu coração, guarde o centro dos seus pensamentos, que vão determinar os seus sentimentos, que vão determinar o seu comportamento, que vão determinar as suas atitudes, que lhe trarão seus resultados. Sobre tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quarto, nunca devemos tomarmos uma decisão sem antes não pensarmos nas consequências primeiro. O que não devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Nunca. Jamais, em hipótese, circunstância alguma, porque a Bíblia diz que a ira do tolo é destruir tudo que faz. A ira do tolo é jogar tudo para cima. Você pode construir um castelo em 30, 40, 50, 100 anos, e você não vai precisar levar o mesmo tempo para destruí-lo. Você pode construir um casamento de 50 anos, mas você nunca vai levar o mesmo tempo para destruí-lo. Você pode trabalhar 20, 30, 40, 50 anos, construir um patrimônio financeiro, mas você nunca vai levar o mesmo tempo de esforço e dedicação em que você se esforçou e se dedicou para construir um patrimônio financeiro para destruí-lo. Vigia em nome de Jesus. Vigia em nome de Jesus. Antes de você tomar qualquer atitude, se você não sabe o que fazer, lembre-se desse recado que o Espírito Santo está lhe dando nesta noite. Pense antes na consequência. Pense nas consequências antes de falar, porque você poderá estar determinando um sentimento. Pense nas consequências antes de falar, porque você não só estará determinando um sentimento, mas também um comportamento. Pense antes de falar, porque você nem sempre, você não vai estar só evitando no que há um sentimento como pensamento, como um comportamento. Pense antes de falar. Pense antes de agir, porque você pode tomar uma atitude e essa atitude não ter mais como você retornar. Esse é o quarto conselho. A Bíblia diz que há poder na palavra de Deus para mudarmos a nossa vida. Glória a Deus por isso. Há poder na palavra de Deus para mudar, endireitar a minha, a tua, a nossa vida. No que você foca, você cresce. Se você foca nos seus problemas, pode ter certeza que os seus problemas parecem que vão tornar-se tamanho, que parece ser muito maior do que você possa resolvê-lo. No que você foca, o seu focar tem a tendência de fazer aquilo crescer dentro de você. Quando temos um problema, quando é que eu tenho um problema? Preste bem atenção. Quando eu tenho um problema. Bem, de repente você diga: bem, eu tenho um problema quando eu tenho um problema financeiro. Eu tenho um problema quando eu tenho um problema no casamento. Eu tenho um problema quando eu tenho um problema com o filho. Eu tenho um problema quando eu tenho um problema pessoal, porque eu não estou sabendo interagir comigo mesmo. Bem, tudo isso na verdade é um problema. Mas o bem da verdade, nós temos um problema quando não sabemos lidarmos com ele. Quando não sabemos lidarmos com o problema, aí sim, você pode ter certeza, realmente você tem um problema. Por quê? Porque você irá procurar, você irá tentar resolvê-lo do seu jeito.
E por você não saber como lidar com aquele problema, você pode, infelizmente, sem perceber, torná-lo pior ainda. Nós não temos um problema só porque temos um problema financeiro. Veja, em nome de Jesus, que tem pessoas que elas tendem a passar pelo mesmo problema várias vezes. Várias vezes. Veja que tem pessoas que as suas vidas parecem uma roda gigante. Anos atrás elas estavam endividadas e nesse ano voltaram a se endividar de novo. Anos atrás tiveram uma forte discussão com o marido, uma forte discussão com a esposa, e passaram-se anos e voltaram a ter tudo de novo. Veja que anos passados estavam desempregados, se reempregaram, estavam trabalhando, mas já estão desempregados de novo. Por que que tem pessoas em que as vidas dessas pessoas é sempre passar pelo mesmo problema? É porque nunca aprenderam verdadeiramente como lidar com eles. Nunca aprenderam verdadeiramente a lidar com esses problemas. Porque quando você não aprende a lidar com aquele problema, você tenta resolvê-lo do seu jeito. É como que se colocasse debaixo do tapete. A Bíblia fala do primeiro encontro de Jesus de Nazaré com Simão Pedro. Este pescara a noite inteira e nada apanhou. Imagine só, Jesus agora utiliza-se do seu barco. Jesus então diz para ele: pesquemos em mar alto. A Bíblia diz que Pedro fala para o Senhor Jesus: mas eu pesquei a noite inteira e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Este foi, obedeceu, lançou a rede, e nunca se teve uma pesca tão maravilhosa como aquela. Mas pode ver no livro de João, você ler a primeira parte que eu lhe disse em Lucas 5, mas você agora chega na casa do apóstolo João, já depois da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Jesus vai mais uma vez ter outro encontro com Simão Pedro, e a Bíblia diz que este estava no mar pescando. E a Bíblia diz que esse pescara a noite inteira, e também da mesma forma, semelhantemente ao problema outrora, agora acontecer a mesma coisa. Nada, absolutamente nada apanhara. Jesus então estava na beira da praia e perguntou: por acaso pescastes alguma coisa? E eles de lá responderam: nada apanhamos até agora. Jesus então disse: então lançai a rede do lado direito do barco. E eles então assim o fizeram, e naquela pesca a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes. É interessante, né? É interessante que veja que em Lucas capítulo 5, eles não tiveram dificuldade para obedecer, mas agora estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, pelo mesmo problema. Tem pessoas que infelizmente suas vidas são assim, é sempre passar pelo mesmo problema, porque infelizmente ainda não entenderam que nós temos um problema quando não somos ensinados a lidarmos com ele. Lidamos do nosso jeito, lidamos da nossa forma, lidamos da nossa maneira, e só tende a agravar cada vez mais o problema. A Bíblia Sagrada nos mostra que nem todo problema é um problema quando sabemos lidar com ele, ou somos ensinados a lidar com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em nome de Jesus, quem lhes tem lhe ensinado a lidar com esse problema que você está passando? Você sabia que nós podemos nos tornarmos os piores mentores de nós mesmos? Vou repetir. Você sabia que nós podemos nos tornarmos os piores mentores para nós mesmos? Estava com saudade. Você sabia disso? Você sabia que no momento em que você se isola, no momento em que você simplesmente decide por conta própria lidar com este problema, em que você mesmo se colocou dentro dele,
ou permitiu que outros lhe colocassem dentro dele. Você sabia que você pode se tornar o seu pior mentor para si próprio? Se a maneira que você acredita que agindo como você está agindo resolvesse o seu problema, por que ele não se resolveu ainda? Se fosse sempre brigando, xingando, batendo, esculachando, ameaçando, se fosse essa maneira, o jeito, a forma de resolver este problema, por que ele não se resolveu ainda? Se você, vendendo o que tem, fosse a solução do problema, por que você se encontra endividado mais uma vez? Saindo do emprego e vários outros que você já saiu, por que você, no lugar em que você está passando pelas mesmas coisas que você já passou no outro, hein? Então nós temos um problema quando não somos ensinados a lidarmos com ele. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Sim, nós podemos orar. Clama a mim e responder-te-ei. Sim, nós podemos orar. Mas muitas vezes, por falta de entendimento nas Escrituras, nós podemos muito bem sermos enganados pelo diabo. Lembre-se que, se preciso for, Satanás se transforma até em anjo de luz. Como é que ele não pode usar o que está escrito contra nós mesmos? Sim, nós podemos orar. Eu já vi pessoas fazendo jogo da sorte. Unidunité, fala comigo, Senhor, porque o versículo escolhido é você. E aí você abre a sua Bíblia e está lá escrito: e Judas se enforcou. Aí você lê, não, nessa parte não, vou mais uma vez porque o inimigo colocou o dedo. Primeiro, a Bíblia nos mostra que devemos procurarmos ajuda confiável. Diga para o seu irmão: procure ajuda confiável. Isso aqui é muito sério. Você está com um problema. Isso é verdade. Você está com um problema. Primeira coisa que você precisa fazer, põe esses conselhos que o meu amigo Espírito Santo está lhe dando, em nome de Jesus. Procure ajuda confiável. No âmbito, no desejo, muitas vezes, se você ver o problema resolvido, às vezes você começa a abrir a sua vida para as pessoas que não têm como lhe ajudar na solução do seu problema. Às vezes é onde você trabalha. Às vezes são com pessoas da própria família, da parentela. Procure ajuda confiável. É o primeiro conselho. Segundo conselho, a Bíblia diz que havemos de termos um mentor confiável. Quem é o seu mentor? Quem é que tem a te mentorizar? Entenda em nome do Senhor Jesus: ninguém sabe de tudo, nem eu, nem você, nenhum de nós. Senão, nós mesmos não criaríamos para nós mesmos os nossos próprios problemas. Mas é importante que você entenda em que, diante dessa situação, você primeiro precisa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ter a ajuda de uma pessoa confiável. Segundo, ter um mentor confiável. O teu mentor, ele pode muito bem encurtar o tempo do teu sofrimento. Diga isso para o teu irmão: o teu mentor pode muito bem encurtar o tempo do teu sofrimento. O teu mentor pode encurtar o tempo do teu sofrimento. Só que o grande problema, você sabe qual é? É que nós carregamos dentro de nós um trauma. Trauma este que é muito difícil de vencermos, que é de confiarmos em pessoas.
Talvez você hoje diz assim: sabe, pastor, eu sou tão difícil de me abrir, eu sou tão difícil de falar do que eu estou passando, e de repente você está se asfixiando dentro de você mesmo. Você está se sucumbindo e não consegue perceber isso. Você sente os sintomas no seu corpo, você sente os sintomas no seu estado de ânimo, você sente todos os sintomas. Você anda desanimado, você anda triste, você anda abalado, você anda desmotivado, você anda chorando pelos cantos dentro de casa ou quando está dirigindo. Quer dizer, você anda com seu estado emocional totalmente desestabilizado. E a grande dificuldade que você tem hoje de se abrir é porque, infelizmente, lá no passado você procurou ajuda, mas ao invés de ser ajudado, infelizmente você teve a sofrer uma forte decepção, ao ponto de você simplesmente se fechar dentro de você, e você fala para você mesmo: eu sou tão difícil de me abrir que o senhor não tem ideia. Pessoas que adentram a depressão, pessoas que dão cabo à própria vida, são pessoas que um dia já confiaram em alguém e sofreram uma forte decepção, e por conta disso acharam que a melhor coisa que tinha a fazer era se fechar dentro de si. Escute em nome de Jesus. Procure. Porque quando nós estamos dentro de um problema, nós, na maioria das vezes, só conseguimos ver o problema. Nós não conseguimos ver a saída. Nós tentamos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Mas para isso eu lhe dou um conselho: se desarme. Se desarme em nome de Jesus. Se desarme. Talvez você vai ouvir do seu mentor não o que lhe agrada, mas do que você precisa. Talvez você é aquela pessoa que já está armada só em ouvir o que está ouvindo agora, nesse momento. Talvez você está escutando com os ouvidos, mas não ouvindo com o coração. Se desarme. Você precisa se desarmar. De repente você sabe que a vida que você está levando não é boa. Talvez você mantenha um vício, e esse vício está denigrindo a sua imagem diante dos seus filhos. Você por você mesmo já tinha parado, você por você mesmo já tinha abandonado. Você quer abandonar, você quer largar, sim, Deus sabe disso. Mas me perdoe, às vezes você, sem perceber, vai buscar conselho em pessoas que estão igual ou pior do que você. Você chega para aquela pessoa e pergunta para ela ou para ela: rapaz, o que eu devo fazer para abandonar isso? O que eu devo fazer para largar isso? E a pessoa diz: rapaz, se eu soubesse, eu já tinha também abandonado. E quando você menos percebe, você está como um endemoniado de gadareno, quando a Bíblia diz que clamava de dia e de noite pelos montes e pelos sepulcros, mas a Bíblia diz que este pegava e se feria com pedra, porque ninguém em seu perfeito juízo vai fazer mal a si e a sua própria família. Ninguém em seu perfeito juízo. Ninguém em seu perfeito juízo vai trabalhar o mês inteiro e no final do mês simplesmente assentar-se em uma mesa e ali, por conta de um determinado vício, seja ele lá qual for, desperdiçar, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ninguém. O que é interessante é que é necessário que você venha se desarmar. Você precisa se desarmar. Você precisa. Mas para isso, você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Porque você pode ter um problema, mas não reconhecer que precisa de ajuda para que se saia de dentro deste problema. Porque nenhum mentor e nenhum ajudador confiável poderá penetrar na sua alma, no bom sentido da palavra, e lhe dar um conselho e você seguir o conselho, ou receber uma repreensão e acatá-la no coração para o seu bem, se você não se desarmar. Eu sei o mais e quantas coisas que pode simplesmente lhe prejudicar.
A Bíblia diz que havemos procurarmos ajuda em pessoas que tenham vivido o que nunca vivemos. Preste bem atenção em nome de Jesus. Havemos de procurarmos ajuda em pessoas que tenham vivido o que nunca vivemos. Se você não sabe, problemas são evitáveis. Diga para o seu irmão que está do seu lado: problemas são evitáveis. A Bíblia diz: aconselha-me o sábio e eu serei mais sábio. Aconselha-me o sábio e eu serei mais sábio. É importante que problemas são evitáveis, mas desde que eu tenha o entendimento de não se estribar em meu próprio entendimento, mas reconhecer a Deus em todos os meus caminhos e não ser sábio aos meus próprios olhos, eu sei. Esse eu sei, sem que você perceba, te isola ao ponto de que você, sem perceber, comete os seus próprios erros, trazendo para si os seus próprios problemas. Se você não sabe, isso é vaidade. É vaidade não buscar ajuda. Quarto, a Bíblia diz que falarmos continuamente sobre um determinado problema, isso só irá causar mau humor. Você conhece pessoas mal-humoradas? Pergunte para o seu irmão: você conhece pessoas mal-humoradas? Pessoas que amanhece o dia, parece que passaram a noite inteira chupando limão. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas em que se está chovendo, não presta. Se está em dia de sol, está muito quente. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que se está insosso, faltou sal. Se está salgado, era para ter colocado menos sal. Você conhece pessoas que para ela nada serve. Você conhece pessoas em que somente elas sabem fazerem o que é certo e outras ninguém mais sabe. Você conhece pessoas mal-humoradas. Você conhece pessoas em que você olha para a cara daquela pessoa e você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz agora? O que foi que eu fiz agora? Em nome do Senhor Jesus, quanto mais falarmos do problema, mais havemos de determinarmos dentro de nós o mau humor. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você tem professado dentro da sua casa. Cuidado, pelo amor de Deus, você está atraindo por meio de palavras maldição. A Bíblia Sagrada diz que há poder nas minhas, nas tuas, nas nossas palavras. Se o que você não quer é aquilo, então não confesse. Você não quer ser pobre, então não chame a pobreza para dentro da sua casa. Você não quer ser uma pessoa doente, então não chame, não convoque a doença para dentro da sua casa. Tem pessoas que suas palavras ainda parece que não entenderam, se transformam em coisas. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que tudo que os nossos olhos veem foram feitos por meio de palavras. Ó céus, ó dia, ó vida. Pessoas que abrem suas bocas e só professam o que é negativo. Minha vida não presta, essa casa não presta. Está vendo que desse jeito e começa a abrir a boca e só falam maldição contra si mesmo. Jesus foi até uma figueira e lá não tinha figos. Jesus não usou outra coisa a não ser palavra. E diz a Bíblia, e amaldiçoou dizendo: nunca mais nasça figo de ti. E a Bíblia diz que morreu, secou desde as raízes. Pessoas que olham para o marido e dizem: esse homem nunca vai mudar, então pare de orar. Você está determinando um tempo, você está dizendo nunca vai mudar. Esse nunca é nunca. Então parece que é como se o seu milagre cada vez mais se distanciasse de você. O que você ganha com isso? O que você ganha se você não está sabendo o que fazer? Como lidar com a situação? Como lidar com o momento? Como lidar com o problema? Não dê voz ao diabo. Não seja megafone da destruição.
Não seja porta-voz de Satanás, porque é ele que incita a tua boca para vir e volta estar falando dentro da tua casa palavra de maldição. Ao invés disso, em nome do Senhor Jesus, professe palavras que edificam. A Bíblia diz que o salmista Davi dizia: põe, Senhor, um anjo na minha boca, a fim de que eu não fale nenhuma palavra torpe, de duplo sentido. A Bíblia Sagrada diz que toda palavra que sair da sua boca sejam palavras que edifiquem e não destruam. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que as tuas palavras têm que serem temperadas com sal. A Bíblia Sagrada diz, ao invés de você estar sempre sendo o megafone do inimigo, se o dinheiro não vai dar para nada, está vendo que desse jeito, olha, assim não dá. Olha, esse mês as vendas vão ser péssimas. Olha, parece que eu estou vendo, viu? Olha, esse mês agora, meu Deus do céu, meu Deus, eu estou vendo a hora o motor desse carro bater. Meu Deus, eu estou vendo a hora, daqui a pouco não ter sequer o que comer dentro dessa casa. Meu Deus, eu estou vendo a hora. Você está chamando problema para dentro da sua casa. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se você não tem o que falar, fecha a boca. Se você não tem o que falar, fecha a boca. Fecha a boca. Estou vendo a hora ficar doente. Olha, daqui a pouco todo mundo vai gripar aqui em casa. Olha, pelo que eu estou percebendo, daqui a pouco, quer dizer, você começa a abrir a sua boca. Palavras de maldição, palavras que não constroem, palavras que destroem, palavras que não edificam. Olha, pelo que eu estou percebendo, eu vou ser posto para fora do emprego. Olha, pelo que eu estou percebendo, a verdade é essa. Sabe o que acontece? Eu estou vendo que daqui a pouco eu vou começar a ser perseguido no meu trabalho. Olha, como é que está a sua vida? Bem, se melhorar, estraga. Se você não sabe o que fazer, mantenha sua boca fechada. Peça ao Espírito Santo para que ele ponha um anjo na sua boca. Daqui a pouco eu estou vendo fulano aqui na porta da minha casa discutindo. Tu vai ver, fulano, anota aí no papel. Aí é bom que realmente a pessoa anote e depois esfregue na sua cara. Olha, você estava certo, agora me passa o número da Mega Sena também. Você não está vendo em nome de Jesus tudo isto? Então a Bíblia Sagrada nos mostra que não devemos falarmos continuamente sobre um determinado problema, porque isso irá somente causar mau humor. A Bíblia diz que não devemos dar os ouvidos a quem não sabe o que fazer acerca dos nossos problemas. Cuidado em nome de Jesus. Você deve se lembrar de um homem chamado Jairo e tantos outros que podíamos pegarmos como exemplo na Bíblia. Jairo foi em busca de Jesus porque sua filha estava enferma, estava prestes à morte. A Bíblia diz que agora estava chegando em sua casa, estava à porta da sua casa com o Senhor Jesus. Porém vieram até ele apressadamente e disseram: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Cuidado com os pombos correios da má notícia. Muito cuidado. Cuidado com informações que lhe colocam para baixo. Muito cuidado. Jairo estava todo esperançoso, cheio de fé, de que Jesus imporia as mãos sobre a sua filha e ela se levantaria e ficaria curada. Essa era a visão que Deus tinha posto no coração de Jairo. Porém se apressaram e se disseram: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Jesus, diz a Bíblia, e virou-se de lado, não deu atenção ao que aqueles diziam, e a Bíblia diz que olhando para Jairo disse: crê somente. Em outras palavras, não ter ouvidos a palavras negativas. E aí você sabe do que foi que aconteceu. O milagre aconteceu. Cuidado, meu irmão. Cuidado em você, às vezes, dar ouvidos a pessoas que vão chegar para você, você não vai conseguir. Lembre do livro de Neemias capítulo 4.
Neemias, diz a Bíblia, que já estava com os edificadores reconstruindo as muralhas de Jerusalém e o templo. A Bíblia Sagrada diz que, sabendo Sabalate, Tobias e Gesem, mandaram informações, mensageiros, que chegasse a Neemias e a todos os edificadores para que espalhasse a notícia. E a notícia é esta: manda dizer a Neemias e manda dizer aos edificadores: por acaso poderão reconstruir o templo estes fracos judeus? Sacrificarão, quer dizer, será que valerá todo o esforço? A Bíblia diz que os edificadores lhes deram ouvidos, e agora começaram a se ver-se fracos, começaram a achar que todo o sacrifício em que eles estavam se esforçando não valeria a pena. Pessoas chegam até você e dizem: você não está vendo? A igreja é longe demais da sua casa, tem igreja na porta da sua casa. Pessoas que chegam até você e dizem: rapaz, deixa de tu ser besta, vai viver a tua vida. Pessoas que, sem você perceber que são enviados pelo inimigo, se você não se resguardar, se você não guardar os teus ouvidos, você irá ouvi-los, irá passar a crer, agir e se comportar de acordo com aquilo que você ouviu. Cuidado. Cuidado em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que os edificadores, está escrito lá em Neemias capítulo 4, enfraqueceram suas mãos e disseram: é muito o entulho, do qual não podemos retirar. No começo não, no começo eles estavam animados, no começo eles não achavam coisa difícil alguma, eles estavam ali trabalhando, mas bastou dar ouvidos, que agora eles olharam para a quantidade do trabalho que tinham que exercer e já não se tinha mais coragem para fazer. Você não está vendo, rapaz, que é muito caro? Olha, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir pagar, e você vai se alimentando daquilo, vai se alimentando daquilo, e quando você menos percebe, me perdoe, você é tão pessimista como aquela pessoa. A Bíblia diz: quando não sabemos o que fazer, mas conhecemos a fundo aquele que sabe o que devemos fazer, nenhum problema é insolúvel. Diga glória a Deus por isso. Quando não sabemos o que fazer, mas conhecemos aquele que sabe o que nós devemos fazer, nenhum problema é insolúvel. Diga para o seu irmão: todo problema. Não, está fraco. Diga: todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Mas você precisa verdadeiramente, em nome de Jesus de Nazaré, procure pessoas confiáveis, procure mentores confiáveis. Procure evitar estar se alimentando do seu próprio problema. Procure, em nome do Senhor Jesus, evitar estar falando palavras de destruição na sua vida, na sua casa, na sua família, ou para qualquer área da sua vida e da sua família. Procure em nome do Senhor Jesus. Cuidado a quem você tem dado ouvidos, porque se vem para não te edificar, se não vem para te colocar de pé, faça como Davi, que pediu ao Senhor que colocasse anjos nos seus ouvidos, a fim de que ele, Davi, assim como Jó, provasse as palavras, como o paladar prova os alimentos. Cuidado em nome de Jesus. E procure conhecer o maior solucionador de problema, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o maior solucionador de problema. Senhor, eu não estou sabendo lidar com essa área da minha vida. Me ajude, me oriente, me aconselhe. Estou desanimado, estou desanimada, estou sem força, estou sem ânimo, estou sem coragem, cheguei ao meu limite, estou desesperançado, estou angustiado. Me dê forças, me coloca de pé, me fortalece. E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu dou forças ao cansado e multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu sustento com a destra da minha
justiça. Oh, glória a Deus. Urinalaba surikandará, surikandirá, surikandará, suriandará. Fecha os teus olhos. Aleluia. Surikandará, suriandará. Churidi cantarana balabaraba churidi cantana balabasuriete de cantarabana. Aleluia. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor acabou de falar ao nosso coração. Ó Espírito maravilhoso, Espírito de sabedoria e de conhecimento, que cada um dos que aqui estão e de todos os que estarão ouvindo, assistindo esta palavra, Senhor, Tu és o único Deus. Aleluia. Fale com Deus. Peça para que em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é quem ilumina os nossos passos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga: Senhor Espírito Santo, obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte então. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.